Graça e paz, amados do Senhor, maravilha do eterno, abençoados, riqueza do todo-poderoso Deus, corra linda do Senhor, mais um café, sim, com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje está em João, capítulo 8, versículo de número 31, Evangelho de Jesus, escrito por São João, capítulo 8, verso 31. Bom, pessoal, muito obrigado você que me acompanha aí no Café com Deus. Eu te peço, compartilha bastante. Estamos aí com o Instituto Eclésia em Foco. É ajuda para as igrejas, né? Estaremos aí dando suporte para as igrejas. Já tive aí numa triagem com um líder de uma denominação, né? Ele é o presidente, fundador. Estivemos lá. Tem muito desejo que a sua igreja cresça, né? Então a gente esteve lá conversando sobre isso, preenchendo questionário. Também há um desejo de preparação de obreiros, né? De uma linha de crescimento e também fortalecimento da sua liderança, certo? Estivemos lá. Estou também em negociação, estamos em negociação também com uma outra igreja, vamos estar também preenchendo questionários. São gente daqui mais fácil, né? Para a gente orientar no preenchimento do questionário. Então a gente pega a igreja pequena, a igreja grande, porte médio, todo tipo, né? Para dar um suporte. A Bíblia diz, eu gosto muito desse versículo, que diz que a ferramenta afiada, ela rende o serviço, né? Então, igual um machado cego, você não consegue render o serviço, mas se você afia ele, você rende o serviço. E afiar o machado são as técnicas, né, que a gente adquire com conhecimento, claro. Quem dá o crescimento é Deus. Paulo disse isso, o que planta não é nada, o que rega não é nada, mas Deus que dá o crescimento. Mas Paulo usava suas técnicas, né, até para a evangelização, que ele aprendeu com Jesus. Embora não andou com Cristo, mas ele procurou saber, né, estudou durante um tempo, que ele precisou se afastar, porque em Jerusalém teve que descer por um cesto, queriam matar ele lá. Quando ele se converteu, foi dar testemunho lá. Ele teve que ficar refugiado. Então, né, um período no estrangeiro, como diz aí, exilado lá. Por quê? Porque queriam matar ele. Então, depois de 3 anos que ele voltou a reaparecer. Aí ele trabalha a técnica que Jesus trabalhava. Quando entrava numa cidade, ele ia numa sinagoga. Paulo faz a mesma coisa. E dali ele consegue convencer alguns, que ele leva, né, depois até expulso da sinagoga, mas vai para a casa dessas pessoas e começa ali um trabalho de preparação, de base, para depois subir o edifício, que é a igreja. E ele fez muito isso, e alguns lugares que não tinha, ele ia onde reunia mais pessoas, à beira de um rio, né? Por exemplo, onde as pessoas ali aglomeravam. Hoje as técnicas são diferentes, claro, né? Hoje você tem marketing, que facilita, você tem meios de divulgação para trazer as pessoas até o templo, né? Até a congregação, certo? Ou a igreja. Então, nós trabalhamos tudo isso, e o meio que hoje a igreja também tem de sair das 4 paredes e ir até as pessoas, né? A vida muito corrida, ela muda o modo de se trabalhar. Entra em contato conosco, 32 é o DDD 98815-4389, é o nosso telefone, também o WhatsApp. Nós temos pessoas super experientes, né? Graças a Deus, que já comandou várias igrejas grandes e comanda a igreja grande. Nós temos pessoas que são técnicos formados, especialistas em finanças, tem parte jurídica, aquilo que a sua igreja estiver precisando, né? E tem a experiência que eu tenho de 28 anos de pastor, 40 anos de evangélico, né? Com família, 37 anos de casado, vou fazer agora 38 esse ano, com família, e também
crescimento da igreja. A gente já teve experiência de igreja do zero a trabalhar com grandes igrejas, como trabalho hoje. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Vamos lá. O que é o café com Deus, pastor? É uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família. Então está lá para nós no capítulo de número 8 de João, verso 31, escrito assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Se permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos. Aí vem o entendimento seguinte. Botar como tema nesse café com Deus, característica de um discípulo. Quais são as características de um discípulo? Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender o que é discípulo, né? Tecnicamente, no dicionário, nos estudos, diz que discípulo é ouvinte, é aprendiz, é alguém que escuta, certo? Muito bem. Existe diferença entre aluno e discípulo. Vamos entender. Você, quando entra na escola, você entra como aluno. Você estiver cursando primário, estiver cursando secundário, né? Que é o ensino médio, por exemplo, também, né? Estiver cursando aí esses cursos, você é obrigado, desde criança, seus pais te colocam, são obrigados, então você está ali por obrigação. Então você é aluno. Mas quando você cresce e pega uma certa idade, você decide fazer uma faculdade. Aí já muda de aluno para discípulo. Você vai entender por quê. Para aprendiz, por quê? Porque você tomou a decisão, você escolheu a faculdade que vai fazer, você não vai mais obrigado, porque inclusive faculdade eu já fiz, é aberta a porta. Não tem esse negócio igual aluno não pode sair, tia, posso ir no banheiro? Ou, né, quando está no ensino médio, posso ir no banheiro? Aí pode. Ou não, você não vai. Faculdade, você sai a hora que você quiser para ir ao banheiro, e se você quiser sair da aula, você sai. Você entra a hora que você quiser, não tem bater o sino, você tem que entrar naquela hora. Não, você entra a hora que você quiser na aula e sai a hora que você quiser. É livre. Por que eles entendem assim? Porque você está ali, é interesse seu. Você não está obrigado. Certo? Então, você está ali porque você decidiu aprender algo com alguém que você entende que é mestre naquilo, que é professor naquela área. Então, você quer absorver o máximo daquilo que está ensinando. Vou dar um exemplo. Minha filha faz medicina, né? Então, ela que optou por isso. Quantas vezes ela fez vestibular, né? Enem, por exemplo, que é assim hoje chamado, e ela optava, primeira opção, medicina. Segunda opção, medicina. Tinha gente que colocava, segunda opção, direito. Segunda opção, engenharia. Um exemplo, ela não, medicina, segunda opção, medicina. Ela só queria aquilo. É o que ela quer, é o que ela faz. Certo? Então, você vê, ela está numa faculdade que ela quer estar. E ela entra a hora que ela quiser e sai a hora que ela quiser. Né? A aula, ela pode matar o que ela quiser e pode participar do que ela quiser. Então, porque ela quer absorver o máximo. Então, ela participa o máximo, ela quer absorver o máximo. É assim na vida da gente, como discípulos de Jesus. Então, eu volto a repetir aquilo que Jesus diz para nós, versículo de número 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras. Quer dizer, como discípulo é também ouvinte, está encaixando aqui. Então, se você ouve a minha palavra, permanece nela, naquilo que você ouviu, você está dando ouvido, certo? Verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus
ele completa isso. Se vós permanecerdes na minha palavra, pois verdadeiramente sereis meus discípulos. Entende? Não é só ouvir, mas é dar ouvido. Porque ouvir a lei, eles ouviam, eles eram judeus, né? Eram judaizantes, eram da religião judaica. Mas quando ouviram a Cristo, e que vieram a Jesus querendo ser discípulo dele, Jesus ensina que se vocês permanecerem no meu ensino, no que eu estou ensinando, então é isso, gente, que é discípulo, aquele que se interessa naquilo que quer. Se você está ouvindo a Jesus, você precisa se interessar naquilo que ele diz, dando ouvido a ele. Então essa é a diferença de um aluno para um discípulo, certo? Por isso que Jesus, certa feita, e falava vez por outra, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Traduzindo na linguagem de hoje, preste atenção no que eu digo, certo? É isso. Então, a gente tem que estar atento ao que Jesus está ensinando para nós. Hoje, nós precisamos, às vezes, tem gente que fala, está precisando de bons pregadores, pregador ungido com a palavra abençoada, muito mais do que isso, que hoje também precisamos de ouvintes que dê ouvido à palavra. Porque às vezes a mensagem, nós temos bons pregadores hoje, gente, você entrar na internet, você tem mensagem para todo tipo, certo? De edificação da sua fé. Mas hoje, muito mais que pregadores, também precisamos de ouvintes que dão ouvido à palavra, que são verdadeiramente discípulos. Porque tem muita gente na igreja cristã, que são cristãos, mas que não tem sido discípulo. Por quê? Porque não tem dado ouvido à mensagem que tem sido pregada. Quanto de escândalo se vê, coisas absurdas que se veem, né? Pessoas que estão ali ouvindo há tanto tempo a palavra, mas não estão dando ouvido. Por quê? Porque, gente, está no trabalho, a pessoa distrata os outros. Trabalha, às vezes, não é nem o chefe, não é nem o patrão, pessoa que está trabalhando com o outro, distratando o outro. E, às vezes, até cristão, distratando cristão. Imagina a outras pessoas, pisam nos outros. Ainda diz dentro, bate no peito, né? Eu sou evangélica, eu sou evangélico. Quer dizer, fica mais feio ainda. Quando pergunta a gente, você conhece fulano, que está criando esse canto, fala, já ouvi falar. Nem fala que conheço, porque fica feio para a igreja, certo? Porque tem muita gente vivendo assim, que precisa melhorar a sua vida. A gente tem que ser melhor hoje do que foi ontem. Eu sempre bato nessa tecla, você sabe disso. Hoje eu estou procurando ser melhor do que fui ontem. Eu olho para mim, não estou olhando para os outros, não. Estou pregando aquilo que Deus tem falado comigo. Primeiro, antes do café com Deus, que eu participo com você, eu tomo com Deus. Antes de eu gravar. Eu não faço isso aqui, estudando na hora. Eu estudo antes. Deus já está falando no meu coração que eu preciso melhorar em certas áreas, que eu preciso mudar. Então eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor ainda do que estou sendo hoje. A gente tem que melhorar. Nós não somos perfeitos. Nós prosseguimos para o alvo da perfeição. Quem é o alvo? Jesus. Ele é o modelo da perfeição. E a gente tem que seguir a ele. Como que ele agiria no meu lugar? É isso que eu tenho que pensar sempre. O filho estava sempre ligado com o pai. A gente tem que estar ligado com Deus a todo momento. Tem que levantar já falando com Deus. Nossa primeira fala tem que ser com ele. Nós temos que reservar tempo com Deus. Jesus fazia isso. Ora ele saía do meio da multidão, ia para o monte para orar. Ora ele saía, ia para a beira do mar. Ora ele saía, ia para o Getsemane, que era um vale, um local de oração, né? Um local que ele reservou para orar. A gente precisa reservar. O próprio Deus ensinou para nós. Você tem a sua casa, né? Você tem que ter seu quarto de oração, seu cantinho de oração. O próprio Jesus ensinou isso. Entra no seu quarto e tranca a porta e fala com seu Deus em secreto e ele te ouvirá e te recompensará. Então a gente precisa ter comunhão com Deus. A hora que Deus dizia todas as tardes, quando ele criou Adão e Eva,
para passear com Adão, para dialogar com Adão. Olha só. Deus, quando não estava presente, o diabo foi lá e tentou Eva. Mas ele, naquele dia, ele desceu novamente. Entende? Deus, ele está descendo todos os dias, querendo relacionamento comigo e com você. Como é que você tem estado? Pastor, eu estou correndo a vida corrida, não tem tempo. Dentro de uma condição, você pode estar ligado com Deus. Tem hoje fone de ouvido, tem louvor, tem mensagens que são pregadas. Mesmo que você não tenha isso, você pode estar no seu pensamento, falando com Deus. Meditando numa palavra que foi pregada no domingo. Certo? Numa palavra que você leu. Você pode estar lendo. Né? Hoje tem Novo Testamento, livrinhos pequenos, você pode abrir e ler. Não tem desculpa. No celular você pode baixar a Bíblia e ler. Mas as pessoas estão tão preocupadas com o Instagram, com a vida dos outros, que os outros estão pintando de bonito. E aí a vida vai ficando vazia, porque você segue gente vazia. As pessoas mostram uma coisa que não é realidade. É TikTok, Instagram, é Telegram, é tanta coisa hoje. Estão mostrando uma coisa que não é real. A realidade do dia a dia não é aquilo. E você fica, muitas vezes, maravilhado com aquilo e perdendo a oportunidade de estar se enchendo de Deus. Amém? Pela oração, pelo louvor, pela adoração, pela palavra. Recebe aí. Jesus é maravilhoso. Ele fala comigo primeiro, tá? Tudo que eu estou falando contigo. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por cada vida que nos acompanha no Café com Deus. Maria das Graças, Basto, Alcina, minha prima lá do Rio, da Fé, abençoa a família dela, financeiro, a Yolanda também, renova suas forças, sua família, abençoa, Camilo, Reinaldo, a Júlia, também a mãe dela, a mãe da Camila, a Rosa, Andréia e família, Marilda Simões Nunes e família, Ronaldo, DJ Pitbull e família, pastora Rosaura Marques e família, Elisane Aparecida e família, Luana e Raquel e família, Paulo César dos Santos e família, Valdelândia Melo e família, Ellen Nice Zamboni e família, Regina Pereira de Oliveira e família, Cida Alves e família, Nélia Comaru e família, Nélia Carvalho e família, Maria Helena de Souza Ferreira e família, e por aí vai, meu pai, João Rosa Vieira e família. Deus abençoe em nome de Jesus, minha tia Luzia também e família, dando saúde a ela, minha mãe Sônia Maria Vieira Loureiro, família, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um Café com Deus, meus irmãos Charles, todos eles, Pai, em nome de Jesus. Foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo e